E você estaria considerando at Supreme Court a sanção do juiz da Suprema Corte, sanctioning of Alexandre de Moraes, de Moraes under the sobre a lei global Magnitsky? That is under review right now, and it's Essa lei que está em revisão agora é uma grande possibilidade. great O que é uma grande possibilidade? Sanções sobre o Alexandre de Moraes. possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Estados Unidos ameaçou sancionar o Xandão, Alexandre de Moraes. Cara, eu não pensei que chegaríamos nesse momento, mas parece que vai acontecer a sanção do Xandão. Vamos ver que o Paulo Figueiredo aqui, ó, colocou o vídeo justamente desse momento em que o secretário de Estado americano, seria como ministro das relações exteriores deles, diz assim: nós vamos sancionar o Xandão. Olha aqui, ó. É durante uma comissão lá que vão perguntar para ele tal as coisas sobre o Brasil, daí ele vai responder. Brazil, if I may. Mr. Secretary, as Se me permite, deixa eu botar aqui, deixa eu ver como tá aqui. Ah, tá muito rápido. Ó. Se me permite, como a... you're certainly Você certamente está ciente, aware the alarming human o alarmante declínio é o republicano Mills, o deputado, né, republicano Mills, representante. O alarmante declínio dos rights decline in Brazil. direitos humanos no Brasil. Ó, ele fala que tá havendo um declínio dos direitos humanos no Brasil. Possivelmente, bom, informado por alguém, eu acredito que até pelo próprio aqui Paulo Figueiredo, que faz uma articulação lá junto com o Eduardo Bolsonaro, junto ao Partido Republicano. Eles fazem um lobby bem pesado mesmo, falando aqui ó, da situação no Brasil, tudo isso daí, como é a visão deles a partir da visão conservadora, bolsonarista. E aí eles colocam isso daqui. E bate que o Xandão pessoal, o Xandão tá perseguindo a galera lá. Eu também acho que o Xandão exagera, tanto como eles, não. Mas que o Xandão é imparcial e exagera. E aí botaram aqui, ó. Brazil, we've seen pervasive Temos visto censura. censorship, political Lembra lá do X, que o Xandão tirou do Brasil? Pra que aquilo, né? Não precisava, né? E ainda botando multa de 50 mil sobre todo mundo que acessasse, pelo VPN. Valeu, Xandão, valeu. Tá certinho isso daí, tá? Aí tá, olha aqui, ó, põe perseguição política, tá? Da galera que foi presa ali, dando 17 anos de prisão, que a galera vandalizou, mas faz por isso, aquela galera ia dar um golpe de Estado, difícil. execution targeting the Visando toda a oposição, entire opposition, including journalists incluindo jornalistas, aí aqui falando tipo Paulo Figueiredo, que tá na linha do Xandão, o Ala dos Santos, and ordinary citizens. e What they're cidadãos now comuns. O que eles estão fazendo agora doing is eminent politically é motivated uma prisão eminente imprisonment e politicamente motivada of former President Bolsonaro. do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o Bolsonaro, lembrando, ele foi convidado para a posse do Trump. Então, alguma coisa ele sabe do Bolsonaro aqui no Brasil. E com o lobby, é claro, do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro e de outros deputados e senadores que vão lá direto nos Estados Unidos tentar falar isso para os republicanos, eles vão tomando mais ciência e tentando entender o Brasil a partir desse grupo que tá indo lá nele, informando eles lá. Igual quando tinha o governo Biden, tinha uma galera à esquerda que ia lá dar informações do Brasil a partir da visão à esquerda e pedindo apoio tal do Biden e tudo isso, como o próprio Barroso afirmou que ele falava com o embaixador e tudo e pediu apoio do governo anterior, dos democratas também. Então, tanto a esquerda como a direita fazem isso daqui. Bom, primeiro aqui o reconhecimento de que há perseguição política de oposição, inclusive de jornalistas. E depois o reconhecimento de que a perseguição da oposição que deve culminar com a prisão do Bolsonaro. This crackdown is extended Essa repressão se estendeu além beyond Brazil's borders, das fronteiras do Brasil, impacting individuals impactando indivíduos em solo dos Estados Unidos. E aqui tá a grande coisa, porque se o Xandão manda bloquear redes sociais de alguém que está morando nos Estados Unidos, que é cidadão dos Estados Unidos, e manda o Musk, por exemplo, tirar o perfil do cara, o canal no YouTube, perfil no Instagram, ali com o Zuckerberg, tudo isso, o que acontece? Ele está interferindo em alguém que mora lá. Tecnicamente está abaixo a proteção das leis estadunidenses.
Com isso, ele acaba, querendo ou não, interferindo na liberdade da pessoa e nas leis daquele outro país, impondo a lei do Brasil sobre as leis daquele outro país onde a pessoa está. E aqui os americanos não deixam barato. E é por isso que eu acredito em possíveis sanções ao Xandão, devido à sua interferência em outro local que não é solo brasileiro, senão solo estadunidense. soil that you Indivíduos no solo americano sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Ó, o artigo do Financial Times de 23 Financial 2023 Times article actually realmente falou sobre talked isso. about this. What O que você pretende fazer? Perguntou diretamente para o secretário de Estado, o ministro das Relações dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, né, com os outros países. O que você pretende fazer? do you intend to do, and would you be looking É praticamente o cara que decide nos Estados Unidos se vai intervir no outro país ou não. Tá? É praticamente isso daí. É um dos cargos mais importantes que tem para você estar junto do presidente nos Estados Unidos. E você estaria considerando at Supreme Court Justice a sanção do juiz da Suprema Corte, sanctioning of Alexandria Alexandre de Moraes, de Moraes under the global sobre a lei global Magnitsky, que é a lei justamente caraca, para quem tenta interferir em coisas dos Estados Unidos. Magnitsky Act? That is Lei que está sobre revisão ali, que estavam vendo ali nessa comissão. Vejam, você apoia sanções contra Alexandre de Moraes sob o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky. Veja aqui, cara, ele disse, os caras sabem, estão bem informados. A galera aqui, Paulo Figueiredo, e Eduardo Bolsonaro e outros mais, estão informando lá exatamente quem eles querem, quem é o problema. E aqui e ali tá bem claro. Ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. Não tem como errar o endereço. Então, Que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, exceto pelos tweets do professor Olavo de Carvalho, até que a gente começou a falar sobre isso poucos meses eu só vi o Paulo Figueiredo falando mesmo. Eu acompanho o Paulo aqui e foi ele que falou mesmo. atrás. Vejam agora a resposta do Marco Rubio. under Que serve para os Estados Unidos dar sanções a gente de vários lugares do mundo. Essa lei já é usada. review right now, and it's Ó, resposta do secretário de Estado dos Estados Unidos. E é uma grande possibilidade, great. Vou Moraes voltar aqui um pouquinho. Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's essa lei que está em revisão agora é uma grande possibilidade. great O que é uma grande possibilidade? Sanções sobre o Alexandre de Moraes. possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Muito obrigado, senhor secretário. Isso está em revisão neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Mic drop. Paulo Filizão aqui, porque, querendo ou não, você pode gostar aqui do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, tudo. Como você sabe, eu lembro do canal aqui, nós não temos político de estimação. Não amamos, nem odiamos, nem Lula, nem Bolsonaro, tá? Mas, querendo ou não, o Paulo Figueiredo aqui tá conseguindo o que ele queria. O lobby dele tá funcionando. A sua influência e a forma que ele, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos brasileiros, mas principalmente eles dois, têm trabalhado para conseguir isso, está dando resultado. Como isso vai terminar aqui no Brasil é outra coisa. Vou colocar outro trecho aqui de uma outra live que ele fez, que é justamente mostrando a galera da Globo News comentando sobre isso. E até o jornalista, como se diz, aquele carinha que ficava fora do Brasil para dar as informações, o enviado, algo assim. O Guga Chakra, que é quem traz informações dos Estados Unidos para o Brasil, ele diz claramente que essas sanções podem vir para o Brasil e vai com tudo. Daí o Paulo repercutiu aqui, vou colocar aqui para a gente ver junto. Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar para a gente o que contexto. Viver para ver isso na Globo. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. Duríssimas contra estrangeiros. Ou seja, aqui ó,
carinha, enviado especial, acho que é esse o nome, enviado especial da Globo News em Nova York. Tá dizendo claramente, vai dar realmente, olha aqui, ó, vai ter problema. O Brasil vai ter problema. Se eles colocam e estão estudando em colocar sanções sobre o Xandão vai ter problema. Não só no Brasil, no mundo todo. Porque daí, essas medidas que tomam os Estados Unidos é impedir de o cara ter acesso a qualquer serviço dos americanos. E se qualquer empresa não que trabalhe com os americanos não sanciona o cara, a empresa é sancionada. Olha como vai crescendo o negócio. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos. Caraca. Imagina aí, perder o cartão de crédito. Não. Que eu gosto que os Estados Unidos tenham tanto poder de sair sancionando tanta gente no mundo? Não gosto. Mas que a sanção vai vir dura, vai vir. São todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco. E, assim, isso aqui, vamos dizer, a parte que eu acho legal disso daqui, cara, é uma sanção sobre a pessoa, não sobre o Brasil. Se não sancionar o Brasil, tô legal. Aí vai ter uma outra questão. Espero que o Lula não compre essa briga. Porque se o Lula for comprar essa briga, aí vai acabar tendo sanção sobre o país, aí ferrou tudo de vez. Aí a gente cai no colo da China completamente. A gente tá meio no colinho ali, né? 30% das nossas exportações é pra China. Se os Estados Unidos sanciona, aí tia, abraça e senta com gostoso, vai. Porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções. Cara, ó, se o banco permite que ele tenha uma conta, o banco não pode operar nos Estados Unidos. Então, todos os bancos vão ter que fechar a porta pra ele aqui. Ou acabou a relação com os Estados Unidos. E olha o problema econômico que pode trazer isso. Imagine, Banco do Brasil cancelado, impedido de comercializar com os Estados Unidos. Quanto dinheiro vai perder? E a repercussão disso nos outros bancos? Secundárias. A repercussão disso sobre os investidores no Brasil, os que trazem dinheiro de fora. Vamos tirar, lá tá ficando inseguro para deixar o dinheiro lá, vamos tirando. Cara, o problema catastrófico disso pode ser enorme. Só para completar, o deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, o deputado... Espero que o governo, como estava dizendo, espero que o governo Lula não se meta nessa briga. Deixa lá o STF se virar. Não estão brigando sozinhos até o momento, deixa continuar brigando. E isso é importante que as pessoas entendam. E, aliás, eu não aguento mais explicar isso para as pessoas. Não interessa onde está o dinheiro do indivíduo. Se o dinheiro está na Suíça, a Suíça está sujeita ao OFAC, os bancos suíços respondem ao OFAC. O dinheiro está nas Ilhas Caimã, o dinheiro da Ilha Caimã. O dinheiro está no Banco do Brasil, o Banco do Brasil também está sujeito ao OFAC. Por quê? Porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, o HSBC, a Magazine Luiza, no crediário lá dele, ele comprou aquele Patek Philippe dele de 500 mil, provavelmente no crediário da Magazine Luiza. Todos esses lugares estão sujeitos ao OFAC. Por quê? Porque eles recebem e operam em dólar. E o detalhe é, quem criou todas essas estruturas da economia atual são dos Estados Unidos. Lembra? Sistema SWIFT, que a Rússia foi retirada. Por que os Estados Unidos conseguiu retirar? Porque o sistema é deles. Então a gente trabalha sobre o sistema dos Estados Unidos. Querendo ou não, pode gostar ou não, é assim. Então isso lhes dá muito poder. Se você tem qualquer conexão com o sistema financeiro internacional, você tem que proceder com o congelamento de ativos. Pode ser que isso não aconteça de forma automática. Pode ser que a gente tenha que ficar indo atrás para dizer, etc. Mas acontece. Então não se preocupem. Às vezes eu explico isso para jornalista, o jornalista não entende. Não se preocupe onde está o dinheiro. Não é só cartão de crédito. Em tese, através da lei Magnitsky, nenhuma empresa americana pode fazer negócio com o cara. Significa que, por exemplo, o sujeito não pode ter uma conta no Gmail. O sujeito não pode ter uma conta na Apple. Caraca, imagine aí, não poder ter uma conta na Apple no Gmail. Caraca. Eu acho que se acontecer isso realmente, que está caminhando, eu tô vendo probabilidades de acontecer realmente, depois que o próprio secretário de Estado, sai da boca do secretário de Estado dos Estados Unidos, fala que é possível, se estão estudando o caso, é possível que aconteça. Se acontecer, eu acredito que a melhor saída para tudo, e que possivelmente será dada, será que os senadores aí sim vão atuar, vão fazer o impeachment do Xandão. Daí eles tiram o Xandão, daí os americanos ficam contentes, aqui no Brasil ameniza o problema e não escala tudo isso daí. O problema é se o governo Lula comprar a ideia. Espero que não. Mas acredito que aí sim os senadores atuarão, aí começa a morrer toda essa
essa investigação, julgamento do Bolsonaro, tudo ali, começa a morrer, a galera faz um acordão ali, os outros juízes do Supremo dizem, não, vamos ajeitar, o Lula indica mais um juiz, fica contente aí também, pá, mas não mexa mais nesse caso aí, porque a gente não quer problema com os states. O sujeito não pode pedir um Uber, que o Alexandre com certeza anda muito de Uber, aqueles 37 seguranças que ele anda são todos de Uber. Mas só para entender a extensão que o Google não conhece da ação da Lei Magnitsky, ele procurou explicar da melhor forma que ele sabia. E antes de perguntar, mas se ele usar terceiros, os terceiros ficam sujeitos também a sanções secundárias. Da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul. Lembrando isso, ele é de origem latina, é de origem cubana, fala o espanhol fluentemente, o Marco Rubio fala o espanhol fluentemente, então não é um cubano que esqueceu suas raízes, tá? E conhece de América Latina e quer interferência dos Estados Unidos na América Latina. Não é igual o governo anterior, que a América Latina estava meio desleixada. Esse aqui não. Eles estão mais atentos. Do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Na própria Globo News falando isso, que muitos acusam, é de esquerda? E a Globo News aí? E falando a realidade. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia. Agora está na Globo News. E chama atenção porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que apagou minha luz aqui, acabou. cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Orlando Santos, que não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, mas... Asilado. Viu? Então, o que aconteceu? O Xandão interferiu na liberdade da pessoa em outro país. Sendo que quem tem que cortar a liberdade da pessoa ou não é o próprio país que a pessoa está, legalmente. Se a pessoa está com residência permanente ou a cidadania, é o país lá que tem que interferir. Então, mas aí ele conseguiu interferir, mandando uma empresa que funciona nos dois países atuar sobre a pessoa lá no outro país. E aí? Qual que é o argumento que eu acompanho, porque aqui nos Estados Unidos, qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele. Na visão de muita gente? Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui e defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe, de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, pra gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado como Alexandre de Moraes. Aqui eu acho que falta um pouco conhecimento ao Google de como é que funciona a Lei Magnitsky, mas é verdade que pouca gente conhece, né? Até meses atrás, vocês nunca tinham ouvido ninguém da mídia falar sobre isso. Eu comecei a falar, expliquei a alguns jornalistas, mas até agora o pessoal ainda não entendeu. Pessoal, entre no ChatGPT e façam uma pergunta. Eu aprendi no início muita coisa. Vamos fazer aqui, vamos fazer. Deixa eu abrir aqui o ChatGPT aqui. Vamos lá. Google ChatGPT. Entrando, vamos ver aqui, vamos perguntar para ele. OpenAI, entrando, OpenAI, olá Google, vamos aqui, o meu tá em espanhol, né, mas vamos lá, vamos fazer em português. Olá, chat, gostaria que você me explicasse o que é a Lei Magnitsky. Acho que é algo assim que se escreve. Acho que é algo assim, mas depois ele arruma. E como ela se aplicaria caso um juiz da Suprema Corte for sancionado, ou Corte brasileira fosse sancionado por ela. Aí vamos colocar pontos e vamos colocar quais seriam as consequências. Fugiu aqui. Consequências práticas na vida dele e de seus familiares. Caraca,
Vamos ver. ChatGPT rapidinho. Olá, claro que posso te explicar. O que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos, criada em 2012, que permite ao governo impor sanções a indivíduos estrangeiros envolvidos em violações graves de direitos humanos ou corrupção significativa. Ela surgiu após o caso do Sergei Magnitsky, um advogado russo que denunciou corrupção no governo da Rússia e morreu em circunstâncias suspeitas numa prisão em 2009. Em resposta, o Congresso americano criou essa lei para punir indivíduos estrangeiros que cometam abuso de direitos humanos ou se envolvam... Eita, se engasgou ali. Tá bem aí? Tá bom, tá bem então. Continuando. Que cometam abuso de direitos humanos ou que se envolvam em grandes esquemas de corrupção. A versão original se aplicava apenas à Rússia, mas em 2016 ela foi estendida para a Global Magnitsky Act, ou seja, o Acta Global Magnitsky, agora é no mundo todo, que permite a aplicação mundial dessas sanções, que está em revisão ali, possivelmente para ampliar mais. O que acontece com alguém sancionado? Se um juiz da Suprema Corte Brasileira, por exemplo, for sancionado pela Lei Magnitsky, ele e seus familiares imediatos poderão enfrentar as seguintes consequências práticas: congelamento de bens nos Estados Unidos. Qualquer ativo financeiro em bancos ou instituições americanas seria congelado. E aí, será que Xandão ou família tem dinheiro nos Estados Unidos? Problema, hein? Isso inclui contas, investimentos, imóveis e empresas ligadas diretamente a ele. Se tiver ações, já era. Proibição de entrada nos Estados Unidos. Ele e seus familiares próximos, esposas, filhos, seriam banidos de entrar nos Estados Unidos. Caraca, até os filhos sofreram aqui. Vistos seriam revogados ou negados. Bloqueio de transações com empresas e bancos americanos. Nenhuma empresa americana poderia fazer negócio com ele ou com empresas ligadas a ele. E aqui, será que, então, seria aquela questão ali dos cartões, das bandeiras, né? Mastercard, Visa. As duas são americanas? Aí ferrou. Isso também pode afetar parceiros internacionais, já que muitos bancos e empresas evitam se envolver com pessoas sancionadas para não sofrer punições secundárias. Ai, Xandão. Impacto reputacional e diplomático. Uma sanção desse tipo teria forte repercussão internacional, manchando seriamente a reputação da pessoa. E se o governo brasileiro se mete, a reputação do Brasil poderia gerar crises diplomáticas entre Estados Unidos e o Brasil, dependendo da situação. Até o chat sabe que isso aí pode dar problema pro Brasil. Realmente, se o governo brasileiro se meter, se não se meter... Aí então põe, ó. Os direitos que os familiares podem sofrer: proibição de entrada, bloqueio de bens em contas conjuntas, restrição de acesso a bancos internacionais, sistemas bancários internacionais, sistema SWIFT, prejuízo profissional se tiver a empresa ou carreira em exposição internacional. Observação: Lei Magnitsky é extraterritorial, ou seja, os Estados Unidos não precisam de aprovação do país onde a pessoa vive para aplicação das sanções, mas não tem efeito legal dentro do Brasil. Obviamente não tem efeito no Brasil, só sobre empresas do Brasil que querem comercializar com os Estados Unidos. O juiz continuaria exercendo seu cargo normalmente no país, a menos que o Brasil também impusesse sanções. Se quiser, posso te explicar em que contexto a lei foi usada. Como contra políticos chineses, russos, sauditas, nicaragüenses. Ou imaginar um cenário específico sobre como isso afetaria um juiz brasileiro em particular. Caraca. Problema, hein? Vamos ver aqui. ChatGPT, depois vocês parem e leiam a lei. Não vou ler a lei, mas tá bom aqui. O ChatGPT já deu uma palhinha pra gente, vocês aí também já deram. Entre no site da UFAC e vocês tem a lista do SN, que são Special Designated Individuals, e as restrições que são aplicadas a cada um deles. É uma questão de pesquisa jornalística. Cadê a setinha? Aqui. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, pronto. Não tem cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Caraca. Você fica como um pai, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, Rodrigo Constantino. Realmente não gosto que os Estados Unidos tenham tanto poder, mas o sistema foi criado por eles. As empresas estão lá nos Estados Unidos
E aí ferrou. Vai pegar o Xandão de jeito mesmo. Um residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito. O problema do Xandão foi esse negócio com as redes sociais. Não devia ter derrubado a galera. Não devia, e nem menos o Twitter. Deixar o perfil lá, quer combater, cometeu crime no Brasil, pune e julga por crimes no Brasil, né? Mas acho que nem julgado foram. Então, problemática a situação, né? Você manda fechar tudo e o cara nem foi julgado. Tem um banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos. Olha aqui, não é que eu não me considero de extrema direita, eu sou mais ao centro-direita. Muitas vezes discordo de Bolsonaro, do bolsonarismo, como a gente diz aqui, nosso lema é: não temos políticos de estimação, nem Lula, nem Bolsonaro, mas fica difícil aqui, né? Fica difícil. Não dizer que eles não estão certos nisso daqui. Xandão tá extrapolando. Também podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Não é algo... vou falar daqui a pouco da África do Sul. O que o Trump fez hoje, a administração Trump, pode levar adiante, isso pode se concordar ou não, mas é algo que está em jogo por causa dessa decisão. E eu vim delirando agora, considerando todas essas investigações do golpe, compensa. Qual que é o motivo de... Porque eu conheci, e eu sou criticado por essas três pessoas constantemente, mas eles têm direito de expressar opinião, como eu também tenho. Tem direito de discordar. Claro. Do mundo. É assim, você pode processar por calúnia e difamação. Mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. Eu defendi aqui o Mahmoud Khalil, defendi o Mustafa Gottkep, e daí em relação à Turquia especificamente, e por mais que eu possa discordar de opiniões desses brasileiros que estão aqui, eu também tenho que sair em defesa deles da liberdade de expressão. Podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica, mas eu acho que isso afeta, inclusive, todo o processo que ocorre no Brasil, porque se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Diga, Lili. É isso daí, pessoas. O que vocês acham? Vai chegar sanções ao Xandão realmente? Eu acho que chega, viu? Não era tão confiante antes. Eles estavam fazendo lobby deles lá, o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, tal. Só que agora tô vendo que vai chegar. E a única coisa que eu espero é que Lula não se meta nessa briga pra gente não se ferrar juntamente. Porque daí se vem sanções para o Brasil, que quer proteger o juiz, aí ferrou. Gosto que os Estados Unidos tenha tanto poder? Não gosto. Mas temos que ser realistas diante do mundo que está agora, estabelecido, baseado nas instituições estadunidenses. Eles têm poder e vão interferir. É isso daí. E aí, o que vocês acham? Coloquem nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e aqui não temos nem ideologia, nem políticos de estimação.